Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de Introdução à Teologia Sistemática. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de caminharmos juntos nessa disciplina, tanto pelos encontros presenciais como aqueles que se deram nesse ambiente virtual também. Vamos ver hoje o valor dos credos e confissões. Essa é a nossa aula 10 e nós iremos ver justamente qual o valor disso para o cristianismo de uma forma geral, para nós como protestantes, e também a relação com a sistemática, né? Antes de mais nada, eu gostaria de estabelecer objetivos da aula e logo em seguida fazer uma breve revisão do conteúdo da última aula que tivemos. Bem, nessa aula nós temos como objetivo a compreender as diferentes categorias da teologia sistemática. Esse é um dos objetivos traçados na proposta de ementa que foi apresentada no início do curso, para que vocês possam entender essas categorias, né? E também a identificar a relevância do estudo da teologia sistemática para o exercício do ministério cristão. Vamos tentar observar como é que o estudo de credos e confissões, que se constitui também numa forma de estudo sistemático, como é que eles cooperam, como é que eles contribuem para a vida da igreja e para o ministério. Na última aula nós vimos o tópico da escatologia e nós vimos que escatologia é o estudo das últimas coisas. E esse estudo está relacionado com os eventos da segunda vinda de Jesus Cristo, para a consumação e complementação do plano redentivo de Deus. Então veja que nessa primeira parte nós apontamos a escatologia como sendo um estudo de eventos futuros, mas dizemos que é para a consumação e complementação do plano redentivo de Deus. Então já há uma esperança escatológica na qual nós estamos vivendo e aguardamos também, certo, a consumação e complementação das promessas de Deus, que já foram inauguradas, né? E a presença do Espírito Santo como um penhor é a garantia que Deus cumprirá todas as suas promessas, inclusive aquelas que aguardam um cumprimento futuro. E nós vemos que o estudo da escatologia também se preocupa com o fim dessa era e o início da era vindoura, que está registrada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Bem, vamos ver agora o tema dessa semana, que é o valor dos credos e das confissões. Primeiro, um credo deve ser visto como sendo uma elaboração de declarações que nós julgamos serem verdadeiras, né, em medida de fé. Então o credo fala daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, em que nós colocamos a nossa confiança. No entanto, o credo ele não tem uma autoridade própria sua naquilo que ele declara. Como assim? Porque aquilo que o credo declara é extraído de outra fonte, é extraído de outro lugar. E qual é esse lugar? Principalmente quando nós falamos de credos cristãos, nós estamos extraindo a informação no caso das Escrituras. A Escritura é a fonte credal, vamos assim dizer, de onde nós tiramos a teologia credal, né? Então nós podemos entender que credo é essa expressão, né, baseada nas Escrituras. E o que são as confissões? A confissão é algo semelhante a um credo. No entanto, ela é mais elaborada, ela contém mais itens, ela é mais extensa geralmente e também está mais sistematizada. E no lugar de apenas fazer declarações, ela tenta fundamentar com referências bíblicas aquilo que ela afirma, né? Os credos eles foram muito comuns no início da igreja, nos primeiros séculos. Nós
temos, por exemplo, credos do século III, século IV, século V. E as confissões, elas foram muito utilizadas, principalmente no período da Reforma, no século XVI. As confissões, os catecismos, eram bastante utilizadas para discipulado. Tanto o credo quanto as confissões constituíam-se em um importante elemento de discipulado para a igreja. O credo geralmente era algo que alguém deveria declarar para ser identificado como cristão, era algo que alguém deveria declarar antes do batismo. As confissões também têm essa função, e os catecismos também preparam principalmente os infantes, os menores e os novos convertidos também para serem introduzidos na fé cristã. Então seria mais ou menos essa definição, e esse seria mais ou menos o uso dos credos e das confissões. Bem, mas nós devemos entender que, conquanto tenham valor eclesiástico, doutrinário, o credo, ele não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, é isso que nós devemos entender. No entanto, também afirmar a Bíblia como regra de fé e prática não exclui o uso do credo. Mas nós devemos ter em mente que declarações das Escrituras são organizadas em sentenças, em proposições claras, sintéticas, para que as pessoas possam, nos credos e nas confissões, confessarem a sua fé. Mas é bom destacar isso aqui. Nós não podemos assumir uma interpretação de que os credos são inspirados, que eles sejam inerrantes, infalíveis. Isso não pode ser uma pressuposição nossa protestante, certo? Mas se ele não é inspirado, ele não é infalível, e se só a Bíblia é a nossa única regra de fé em prática, então qual é a importância, o porquê utilizar credos e confissões? Vejam, nós temos pelo menos alguns motivos. Primeiro, o Novo Testamento pressupõe que a tradição da fé seria guardada e ensinada. Judas fala da fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós devemos entender que há uma tradição. Os escritos do Novo Testamento ainda não tinham sido totalmente agrupados quando Judas escreveu. Na verdade, o Novo Testamento estava ainda em desenvolvimento, mas ele fala de uma tradição, que uma fé, né, essa expressão, uma fé que foi uma vez, né, de uma única vez entregue aos santos. Então veja que há um espaço para uma tradição bíblica credal que transmite fé, né? Judas 3 parece pressupor isso também. Algumas das declarações das Escrituras, elas também expressam pontos centrais da fé. Em 1 Coríntios 15, por exemplo, Paulo ele começa a descrever, né, que o ministério de Cristo, a sua morte e também a sua ressurreição, afirmando que isso era previsto pelas Escrituras, que ele foi visto por pessoas. Veja que ele está colocando a crença no Jesus histórico e também na sua ressurreição histórica de uma forma credal, vamos assim dizer. Não que o que ele está citando seja um credo, mas que os credos utilizam-se daquele modo paulino de argumentar. Então, o credo nada mais é do que um uso desse modo também. E essas proposições, essas afirmações fundamentais, sintéticas e fundamentais,
elas são de extrema importância, né? Paulo apresenta basicamente isso como sendo o cerne do Evangelho, né? Que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou conforme as Escrituras, isso para o perdão dos nossos pecados. E também os credos e confissões, quando fiéis às Escrituras, como já foi dito, eles não são inspirados, mas aí está o grande valor dele. Eles expressam de forma clara e sistemática a verdade bíblica. A Bíblia não é um compêndio de teologia sistemática, embora a fonte da teologia sistemática esteja na Escritura. A teologia organiza por categorias as informações da revelação especial de Deus nas Escrituras. E os credos, eles têm essa função também, né, de poder fazer isso. Então, os credos, eles são um modo de fazer teologia sistemática, por assim dizer, né? Um modo bem primitivo, porque foi um dos primeiros modos no cristianismo, e depois é que se desenvolvem os estudos sistemáticos mais densos e aprofundados. Bem, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo de credo, né? O credo apostólico. Ele data aproximadamente do 3º e 4º século. Eu afirmei para vocês há pouco que os credos são uma forma sistemática de se apresentar a verdade bíblica. Vamos ver algumas coisas aqui em relação a essa sistematização. Veja que o credo apostólico está bem sistematizado. Vamos ver. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao 3º dia ressuscitou dos mortos, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na consumação dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Perceba que esse credo, ele está contendo uma ênfase muito grande na Trindade, e isso é uma característica muito comum, porque os primeiros credos, eles surgiram justamente para afirmar a fé e a convicção no ser de Deus como sendo trino, e depois também alguns concílios enfatizando também a humanidade, a perfeita divindade e humanidade de Jesus, como é o caso do concílio de Niceia. Então veja que esse credo está organizado assim: creio em Deus Pai, na primeira sentença, depois nós temos em Jesus Cristo, e depois nós temos creio no Espírito Santo. Perceba então que há uma estrutura trinitária na declaração do credo. Mas não somente isso, o credo fala da perfeita humanidade de Jesus. Ele nasceu da Virgem Maria, fala da sua historicidade, eventos históricos são registrados geralmente nos credos, tipo padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto, sepultado, e também a ressurreição. Mas também há uma esperança aqui escatológica. Perceba que o credo, ele é trinitário, mas ele não deixa de apresentar uma certa escatologia, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É o primeiro ponto escatológico que ele apresenta aqui. Depois ele faz uma afirmação também eclesiológica. Há uma eclesiologia na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Perceba que a expressão Santa Igreja Católica aqui não deve ser necessariamente apontada como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, mas o termo católico aqui refere-se a universal. É uma das características da Igreja de Cristo. Ela é uma igreja universal, ela não está presa nem limitada geograficamente, ela é a comunhão de todos os santos
redimidos por Cristo Jesus, espalhados pela face da terra. Então veja, há uma expressão também aqui de fé eclesiológica, e veja, a comunhão dos santos é uma expressão dessa fé eclesiológica. Mas também, mais uma vez, há uma expressão escatológica na ressurreição da carne. Agora ele fala da ressurreição e também no estado eterno, no caso, na vida eterna, não somente ela presente, mas que se manifestará. Então perceba que aqui nós temos concepções sobre a teologia própria, ou teontologia sobre a Trindade, certo? Os atributos de Deus, ele apresenta aqui a Deus como Criador, como Todo-Poderoso. Nós podemos ver aqui também uma cristologia definida, uma pneumatologia também, certo? Uma eclesiologia. Nós podemos ver ainda uma escatologia, uma soteriologia, ele afirma a remissão dos pecados. Há elementos dentro desse credo que nós categorizamos justamente ao longo do curso, né, dentro da teologia sistemática. Então veja que os credos, eles são usados também para a sistematização da fé. Então, qual é a relação entre os credos e confissões e as escrituras, né? Primeiro, a escritura é a base para os credos e confissões. As escrituras são inerrantes e inspiradas. Então perceba que a relação começa mostrando uma hierarquia. A escritura é a base. O credo não é a base da escritura, mas a escritura é a base do credo e da confissão. E a escritura é quem é inspirada. Ela tem autoridade intrínseca, ela tem autoridade em si mesma. Ela não tem autoridade derivada. A Bíblia, ela tem essa autoridade porque ela é inspirada por Deus. Já os credos e confissões devem ser uma expressão fiel do ensino das Escrituras, porque eles tiram sua informação das Escrituras. Então a autoridade não é intrínseca, é extrínseca. Ela vem de fora, certo? E é uma interpretação também. Então os credos e confissões, por isso, podem possuir erros ou falhas e, portanto, podem ser reformulados, né? Podemos assim dizer que a escritura é a norma que regula o credo, enquanto que o credo é uma norma regulada pelas escrituras. Há um trocadilho aqui em latim, né? Nós afirmamos que a escritura, ela regula o credo, ou seja, ele é a base do credo. E o credo, ele é regulado pelas escrituras, mostrando sempre essa subordinação. Então, para que façamos um bom uso dos credos e confissões, nós precisamos sempre subordiná-las e avaliá-las à luz das escrituras. Bem, com isso a gente pode concluir que os credos, ele tem o seu lugar na vida do povo de Deus. O povo de Deus é um povo confessante. Ele confessa a sua fé, ele declara a sua fé. Nós podemos ver proposições credais no Antigo Testamento. Por exemplo, quando é dito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há uma expressão aí sintética que resume o monoteísmo cristão. Nós podemos ver que o povo de Deus é um povo credal. Jesus perguntou e Jesus se interessa pela declaração de fé. Por exemplo, em Mateus 16, ele pergunta aos discípulos, depois de voltarem a ele, ele diz assim: que os homens dizem que eu sou? E as pessoas declaram: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, há uma preocupação de Cristo em saber a declaração de fé dos seus discípulos. Então o povo de Deus é um povo credal, ou seja, ele confessa fé, ele declara fé, é um povo que é um povo de uma fé que declara continuamente no que crê.
E esses credos, eles têm uma função, porque eles nos ajudam a expressar essa fé verdadeira, agora de uma forma sistemática e clara. Permite que nós possamos expressar nossa identidade. Ao declarar aquilo que cremos, estamos mostrando a nossa identidade, estamos mostrando que somos cristãos, estamos mostrando que temos uma tradição teológica, e também isso vai nos ajudar a manter a pureza, porque aqueles que não confessam, que não declaram, eles não são considerados então cristãos como nós ou nossos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui falando de credos mais específicos, denominacionais, eu estou falando daqueles pontos essenciais da fé cristã que nos ajudam a entendermos quem está dentro do cristianismo e quem não está dentro do cristianismo. Os credos nos ajudam. Se alguém não está disposto a declarar, se alguém tem ressalva em declarar algum ponto inegociável do cristianismo, fazer uma declaração de fé disso, essa pessoa não é considerada então cristã. Então perceba que o credo ele mantém a pureza. Aqueles que não declaram não pertencem ao povo de Deus. E também ele nos ajuda a combater as heresias, né? À medida que nós internalizamos a verdade bíblica e também guardamos a declaração credal como expressão dessa verdade bíblica, nós estamos prontos para combater de uma forma sistemática, de uma forma clara e de uma forma, acima de tudo, bíblica, a combater as heresias e defender assim a fé cristã. Bem, queridos, com isso a gente termina a nossa disciplina de Teologia Sistemática. Espero que possa ser interessante. Vocês vão ter que fazer a leitura do artigo A Relevância dos Credos e Confissões, do Dr. Heber Carlos Campos, e depois vocês vão ter que prestar uma declaração de leitura e fazer a segunda verificação de aprendizagem, que também já está disponível na plataforma. Eu coloquei em PDF a Declaração de Fé Batista de Londres de 1689, a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, para que vocês possam ter acesso. No entanto, a leitura dela não é obrigatória, é apenas para que vocês possam ter acesso a uma declaração de fé de cunho batista, já bem antiga, né? Mais de 300 anos, e vocês possam ver as estruturas, como ela está dividida, né? Isso, no caso, é uma confissão, né? Ela é mais detalhada do que um credo. O credo é semelhante ao credo apostólico, né? Aquilo é um modelo de credo, mais sintético, mais resumido e mais fácil de memorização também, por ser mais curto. Já as confissões são documentos mais detalhados e mais extensos, né? Então eu coloquei para que vocês possam ter acesso e poderem folhear ou guardar. Vocês podem baixar e guardar se desejarem também, mas a leitura não é obrigatória. E o fórum dessa semana também não é obrigatório, certo? É somente caso você tenha alguma dúvida com relação ao conteúdo da disciplina ou em relação à segunda verificação de aprendizagem. Então o fórum é somente para dúvidas essa semana. É claro que você pode chegar e pode colocar alguma palavra de estímulo, se você pode responder alguma dúvida de algum amigo ou ajudá-lo de alguma forma também. Toda a sala pode participar nesse sentido, pode cooperar, né? E estamos juntos nesse processo de conhecermos a Deus e estudarmos a sua palavra. Bem, quero desejar uma semana produtiva, bons estudos e que Deus possa abençoar todos vocês.